Hora de falar sobre o São Paulo, que não deverá contar com o Juan Dinenno para 2026. O argentino, contratado algumas semanas atrás do Cruzeiro, não vingou. E a relação é bem ruim do lado do São Paulo e também do Dinenno. O argentino já confidenciou a pessoas próximas que está incomodado com o fato de o Crespo não lhe dar oportunidades. Ele nem saiu do banco de reservas nos dois últimos jogos, na vitória contra o Fortaleza e na derrota contra o Palmeiras, mesmo com uma série de problemas e desfalques para o setor ofensivo. A posição dele não tem três centroavantes. Jean Francisco, o Caleri e o André Silva, todos com passagens por cirurgias. Eles tiveram de se submeter a cirurgias e só voltam na próxima temporada. Existe uma chance remota de o Caleri ainda reaparecer nesse ano. Diante desse cenário, não sendo utilizado mesmo com a ausência de um centroavante para concorrer com ele, o Dinenno já começa a preparar as malas para deixar o tricolor. O fato de o vínculo se encerrar no fim dessa temporada é um facilitador. Desde que foi contratado, o Dinenno fez 8 partidas e apenas um gol pelo São Paulo. Só foi titular em 3 oportunidades. E a soma de todos os jogos em que ele esteve em ação equivale a pouco mais de 300 minutos. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, vale a pena um sacrifício para renovar com o Dinenno ou adeus e muito obrigado no fim dessa temporada? Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve usar menos a base em 26? Marcos, eu acho que deve usar mais. Até porque não vai conseguir fazer uma baita reformulação, mas o São Paulo pode abrir mão de alguns jogadores caros e que não fazem parte de atletas revelados em Cotia, tá? São Paulo tem passado por toda a dificuldade financeira do mundo, segue gastando mais do que o combinado e planejado no departamento de futebol. Então, por exemplo, o Luiz Gustavo, será que ele fica? É um cara que voltou bem, fez bom jogo lá contra o Bahia, né? Mas ganha 700 mil reais mensais. Os casos do Oscar e do Lucas são mais complexos porque são dois jogadores cujos contratos ainda estão em vigência. Do Lucas até 2026, do Oscar até dezembro de 27. Mas eram dois caras que, se eventualmente o contrato acabasse, o São Paulo até poderia propor uma renovação em condições menores. Eu acho que a base vai ser mais utilizada, até porque o projeto futuro do São Paulo passa muito pela base, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FIDIC, 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Quero trazer mais detalhes sobre os 2 novos reforços contratados pelo São Paulo, 2 joias internacionais. Fui o primeiro a trazer essa notícia para vocês, quero completar com mais detalhes a respeito dos atletas. Primeiro falando sobre Marvin Ávila, atacante de 17 anos de idade, ele é da Guatemala e atua num time chamado Antigua. Importante registrar que, apesar da pouca idade, já é titular da equipe principal. E quando da sua contratação pelo Antigua, ele virou notícia em todo o país. Até porque existe uma enorme badalação em cima desse atleta de muito potencial e filho de um ex-jogador da seleção nacional. O pai dele também tinha o mesmo nome. Só para completar, é importante registrar que o Ávila completa 18 anos de idade em março do ano que vem e a partir daí ele vai estar livre para se mudar para o São Paulo. A tendência é que ele chegue na metade do ano de 2026. Já o Ridwan Mohamed tem 17 anos, atua como meio atacante e é natural de Gana. Ele atua por uma equipe chamada IAP, que seria o mesmo que Promessas Africanas Jovens. Essa equipe faz uma série de excursões pelo mundo, recentemente esteve na América do Sul e o Ridwan deixou excelente impressão. Meia canhoto, de muita habilidade, bom drible e enorme finalização. Um dos lances que mais marcaram essa passagem da equipe dele pelo futebol sul-americano foi um golaço de falta marcado de longa distância. Tanto o Ridwan quanto o Ávila são aguardados no Brasil assim que completarem 18 anos de idade.
e eles se tornam, num primeiro momento, reforços do time sub-20, mas estão sendo contratados para prosperarem no time principal. Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira com 10 desfalques. Bobadilha, Cédric, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Rafael Tolói, Luan, Rian Francisco, Caleri e André Silva são as baixas do dia. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, R$700 mil por mês. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivalem a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular. O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$2.300.000 por mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.